Olá, seja bem-vindo ao nosso curso Mapas Mentais e a Neurociência da Aprendizagem. Sou Vanderlei Luiz de Souza, sou psicólogo clínico, terapeuta familiar sistêmico e especialista também em psicologia fenomenológica existencial. E você está comigo aqui neste curso para aprender a performar, né? Estamos falando de alcançar alta performance, estamos falando de obter bons resultados em atividades avaliativas, principalmente em concursos públicos, provas de universidades, Enem e outras avaliações que você participa no seu dia a dia. Já vimos alguns conteúdos nos blocos anteriores sobre o funcionamento do nosso processo cerebral, né, de como funciona a nossa memória, onde ela está ali ativa no nosso cérebro, como as conexões neurais estão acontecendo a todo momento, e nós chegamos agora a uma parte muito importante do nosso curso, e eu quero que você preste bastante atenção, porque é aqui que a magia acontece. É aqui que você vai aprender como performar a sua mente para alcançar excelentes resultados em provas avaliativas. É aqui que a mágica acontece. É aqui que a magia vai acontecer para você. E é aqui que a coisa funciona e funciona bem. Estamos entrando, então, na divisão de memória. Como que a nossa memória funciona e como que ela está dividida. Nós já vimos que a nossa memória ela tem vários compartimentos, várias estruturas cerebrais, e o processo de memorização também acontece de uma forma mágica e com divisões e subdivisões. E aqui nós chegamos num ponto importante do nosso curso. Eu digo até que aqui é o ponto alto do nosso curso. É aqui que você vai entender como que funciona todo o nosso processo de aprendizagem. E entendendo como isso funciona, tomando consciência de como isso acontece, você passa a desenvolver alto nível de performance mental, no sentido de aprendizagem, de memorização e conhecimento. Vamos então estudar aqui como está dividida a nossa memória, né? E nossa memória está dividida em duas partes: a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Preste bastante atenção nesses próximos minutos de aula, porque aqui a magia vai acontecer para você. Vem comigo, então. Vamos lá? Vamos conhecer quais são os nossos tipos de memória e como elas funcionam? Vem comigo. Legal. Então, olha só. Nossa memória ela está dividida na seguinte estrutura, né? A memória de curto prazo e a memória de longo prazo. O que você está vendo aqui no painel é a definição de memória de curto prazo. O que é memória de curto prazo? Aqui eu trago a definição do Gazzaniga, né? Do seu livro Ciência Psicológica. Então ele diz que a memória de curto prazo é um sistema de armazenamento de memória e tem basicamente uma quantidade limitada de informações na consciência. Olha só isso aqui é muito importante, né? A gente frisar essa palavra consciência, ou seja, porque essas memórias, elas são, como o próprio nome bem diz, de curta duração. E elas são de curtíssimas duração. Essas memórias elas são recebidas pelo lóbulo frontal e transferida, né, lá para o hipocampo, que faz uma seleção se essas memórias são relevantes ou irrelevantes, e as mantém num período
de irrelevância por 15 a 30 segundos e imediatamente é deletada do sistema. Quando ela, sim, tem uma relevância, a gente então tem um outro processo, e a gente vai ver daqui a pouco, ela vai para um processo chamado memória de trabalho, fica por algum tempo, e se ela for de fato necessária, ela então é enviada para a memória de longa duração. E para você entender como isso funciona, a relevância disso, né, no nosso cérebro, por exemplo, você quer guardar um número de telefone por alguns instantes. Uma pessoa te fala, olha, o meu número é tal. E você memoriza aquilo por alguns instantes, aí ligou, fez a ligação, utilizou o número, fez a ligação, não precisa mais, aquilo é imediatamente deletado da sua memória e você não vai mais se lembrar. Aquilo de fato sai da sua consciência e você não vai mais se lembrar. Se em alguma situação passou algum tempo e você, nossa, eu precisava lembrar aquele número de telefone de novo. Never, 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 never. Não vai se lembrar. Por quê? Porque foi deletado da sua consciência. Aquela informação foi apenas para a memória de curta duração e ela passou a não existir mais. Então, olha só, a memória de curta duração, ela é responsável apenas por armazenar essas informações por um curto período de tempo, que vai, como eu disse, de 15 a 30 segundos. Não sendo mais relevantes, estas memórias são apagadas, deletadas, não são armazenadas, tá? Então isso é como se você estivesse fazendo um arquivo no seu computador e você não precisa mais daquela informação. Salvo ou não salvo? Não salvo, sumiu. Ela estava na memória RAM enquanto você utilizava. Você não salvou, não foi para o HD, não foi para a memória do HD, não foi para o HD do seu computador, estava só na memória RAM, sumiu, não recupera mais, tá? Ah, eu preciso daquele arquivo, só que eu não salvei. Infelizmente, você vai ter que fazer todo o processo novamente, tá? Então isso é importante, gente. Por quê? Porque é aqui que a magia acontece. É aqui que as coisas vão se estabelecer. É aqui que você vai começar a criar uma alta performance. É aqui que você vai começar a caminhar para alcançar as suas metas, os seus objetivos e o seu propósito, tá bom? Então, não esquece disso, tá? Já pega essa informação que eu tô te passando, já filtra ela lá no seu hipocampo e joga para a memória de longa duração. Por quê? Porque toda a informação que vai para a memória de curta duração se perde imediatamente. Ou seja, não salvou. É o velho ditado: escreveu, não leu, perdeu. Não é mesmo? Então, vamos lá, vamos entender, vamos compreender esse processo aqui para a gente poder alcançar a nossa alta performance. Tá, uma outra coisinha interessante nesse processo de memória é o seguinte, principalmente essa de curta duração, porque ela passou por um processo evolutivo, né? E algumas memórias que têm um pouco mais de relevância, elas são chamadas de memória de trabalho. São aquelas memórias que duram até 2, 3 minutos. Tá? São memórias que você eu preciso dessa informação, você está trabalhando com ela naquele momento, fez o que você precisava fazer, passou 2, 3 minutos, você não precisa mais, aquela memória bem não vai ser armazenada a longo prazo e ela vai ser imediatamente deletada. Então tem uma diferença entre memória de curto prazo e memória de trabalho, tá? Então a memória de trabalho permanece até 3 minutos por aí na sua consciência.
Enquanto que a memória de curto prazo, ela permanece na sua consciência por apenas 30 segundos, no máximo. Tá certo? Tá. Então essa é a nossa memória de curta duração, tá bom? E aí, nós então partimos agora para o nosso próximo passo, né? Nessa compreensão, nesse destrinchamento aí do funcionamento cerebral na parte que se refere à memória. E nós vamos então compreender como é que funciona a memória de longo prazo. Ora, assim como entender como funciona a memória de curto prazo é importante, aqui na nossa próxima etapa, né, na memória de longa duração, é que a magia de fato acontece. Por quê? Na memória de curta duração, a magia está começando a acontecer. Na memória de longa duração, a magia acontece. E é aqui o X da questão, é aqui o nosso foco de aprendizagem. É aqui que nós precisamos chegar e alcançar a nossa alta performance. Então vamos lá comigo? Vamos conhecer então a memória de longa duração.